Olá! Hoje iremos apresentar o trabalho sobre lavanderias industriais e tratamento de resíduos. O trabalho é realizado pelos acadêmicos Guilherme Batista, Mariane Franz e eu, Tailine Fabris, e ele é apresentado ao curso de Engenharia Química da Universidade do Estado de Santa Catarina como requisito parcial para aprovação na disciplina de Tratamento de Resíduos, orientado pela professora Aline Roberta de Pauli. Tópicos que serão abordados: introdução, impactos ambientais dos resíduos, etapas do processo em que são gerados os resíduos, características dos resíduos, principais métodos de tratamento utilizados e suas eficiências, possível reuso dos resíduos, conclusão e referências. Introdução. A água é considerada o recurso mineral mais precioso, por ser essencial à vida de todos os seres vivos e também para uso nos mais diversos ramos e setores da sociedade. Para tanto, necessita-se que, independente dos setores, ela seja de qualidade. Com o crescimento da população humana e dos demais ramos, temos um grande problema de escassez ou uso inadequado de água. Isso institui que cada dia mais há necessidade que pesquisas sejam feitas, no intuito de tratar e reciclar os efluentes. Para isso, a legislação ambiental tem sido cada dia mais rigorosa. No âmbito das lavanderias industriais, não se tem estudos muito aprofundados de reciclagem das águas que são utilizadas nesse setor, apesar de que o setor utiliza em elevado consumo. O Brasil possui em torno de 6.000 lavanderias industriais, o qual é constituído por lavanderias de jeans, que são confecções, hospitalares, hotel, motel, restaurantes, de roupas profissionais, panos industriais e de EPIs, que são equipamentos de proteção individual. Cada qual desses setores possui sua característica e modo de operação. Os resíduos dessas lavanderias geralmente são alcalinos, bastante coloridos, com elevada quantidade de sabões e detergentes sintéticos, fibras de tecidos de diversos tamanhos, visíveis e também microscópicos, com sujidades, corantes, óleos e graxas, os quais apresentam uma DBO 2 a 5 vezes mais alta do que as de esgotos domésticos, com mínima tensão superficial e quantidade significativa de sólidos suspensos. O principal problema dos efluentes de lavanderias industriais são os insumos químicos, em especial os detergentes. Para tanto, os tratamentos desses efluentes devem ser inseridos de acordo com a necessidade de cada empresa. Histórico da lavanderia têxtil. Na década de 1980, houve a evolução da lavanderia doméstica, que era apenas composta por máquinas de lavagem e centrífugas, para um novo processo, denominado como lavanderia industrial. Antes disso, o jeans ia para o consumidor final sem nenhuma lavagem. Ele trazia desconfortos aos clientes. Ficava duro, sabe? E também ele era engomado, então ele era bem rústico, assim. Então, teve-se a ideia da implantação das lavanderias, que usavam detergentes, produtos químicos e amaciantes que deixavam o jeans macio. E após algum tempo, um casal francês implantou o uso de lixas, também pedras pomes, que ao longo dos anos foi inovando cada vez mais o jeans. Então, o jeans começou a ter rasgos, ter cores diferentes, houve tingimentos, teve várias inovações que foram sendo feitas após alguns anos de estudos. Impactos ambientais dos resíduos. Um dos impactos desses efluentes é a contaminação das águas. O excesso desse detergente e outros resíduos, eles se acumulam no meio e formam uma camada de espuma, a qual impede a passagem de gás oxigênio da água. Na água, a gente tem micro-organismos que fazem e produzem essas enzimas, que são utilizadas, ou que exercem a função de quebrar as moléculas dos sabões. Mas
em detergentes, como tem uma quantidade mais elevada desses detergentes, que são diferentes dos sabões, elas não reconhecem essas cadeias, pois elas são ramificadas. Sendo assim, elas não conseguem fazer a sua decomposição. E com esses excessos de resíduos nos efluentes, eles induzem o crescimento de algas e plantas aquáticas, que fazem a eutrofização desse local. No caso, geralmente em lagoas, rios, água mais parada também, que são excessos de nutrientes e promovem a falta de oxigênio. E daí a água ela fica bem turva, que nem dá para ver na imagem, e causa a morte de diversas espécies de animais e também de vegetais. Também podemos ter as contaminações tóxicas, no caso de ingestão dessa água, onde a pessoa que ingere essa água pode ficar com diarreias, com vômito, dar mal-estar, dor de cabeça, vários sintomas por conta desses resíduos em excesso. Etapas do processo em que são gerados resíduos. Então, a gente utilizou como exemplo a lavagem industrial têxtil, sendo que na lavagem industrial têxtil pode-se utilizar peças para a fabricação ou peças que estão sendo limpas. Pode variar o processo também e os produtos que são utilizados. Neste exemplo, então, todo o processo realizado é sequenciado e envolve tratamentos químicos e físicos, e esses processos incluem a desengomagem, que alguns tipos de fio eles precisam ser engomados antes da tecelagem, e essa goma ela precisa ser retirada para fazer o tratamento do tecido. Então, tem a estonagem, que é um leve desbotamento da cor original do tecido, a secagem ou centrifugação, que é para remoção de água, o alvejamento, que é para eliminar impurezas e aquela coloração pardacenta, o tingimento, que é um processo químico que visa mudar a cor da fibra têxtil, a neutralização, que é para remover a soda, para deixar o produto com maior qualidade, o ensaboamento, que é para remover todo o corante que ficou depositado na superfície da fibra, o amaciamento, que é para deixar a roupa mais macia, e a passagem para deixar a roupa mais lisa. Então, nas figuras abaixo vocês podem ver alguns exemplos de desengomagem, destonagem, secagem, alvejamento e tingimento. Então, como eu comentei anteriormente, o exemplo que utilizamos é para a indústria têxtil, mas, como pode ser visto no gráfico abaixo, 50% das lavanderias industriais são domésticas e 20% é da indústria. E para a realização desses processos, é necessário a utilização de diversos produtos químicos específicos, tais como corantes diretos, reativos e sulfurosos, permanganato de potássio, hidróxido de sódio, cloro e entre outros produtos e auxiliares. Existe ainda uma série de processos nas lavanderias, tais como lixados, hand-use, pincelado, craquelado, branqueamento, tie-dye, entre outros. A maioria desses efeitos serão realizados com base em reações químicas que demandam a ação de diferentes reagentes, impactando diretamente nas características físico-químicas do efluente gerado em lavanderia. Então, para cada processo e para cada indústria, vai variar as características físico-químicas do efluente gerado. Aqui podemos observar um fluxograma simplificado das lavagens e processos da indústria têxtil, podendo variar conforme o tipo de indústria. Então, temos o soft wash, que é a lavagem macia, o stone wash, que é lavagem de pedra, o destroyed wash, que é a lavagem destruída, dirty wash, que é lavagem suja. Então, dentro da indústria têxtil, podem ser realizados vários desses processos, onde é utilizado um tipo de processo, seja químico ou físico, e diferentes tipos de produtos químicos que vão interferir diretamente nas características físico-químicas do efluente. Além disso, muitos processos como o destroyed wash acabam deixando fibra dentro do efluente também. Outro exemplo de fluxograma é o de água de reuso, que representam em média 15 a 20% da água utilizada no tingimento têxtil. Então, como pode-se observar no fluxograma, tem a lavagem e neutralização, o tingimento, o ensaboamento, e nesses processos também são utilizados produtos químicos para a indústria têxtil. Então, nesse fluxograma, observa-se
Observa-se que o processo de captação de água de reuso sem tratamento para fins de um novo tingimento, e podemos observar que os 2 últimos banhos saem da máquina e por meio de uma valeta as águas são conduzidas por gravidade por um reservatório. Características dos resíduos. Então a gente utilizou a referência da Unisul 1998 com os parâmetros típicos dos despejos de lavanderias industriais, e a gente pode observar na tabela então que um valor de DQO de 500 a 2.000 mg por litro, de DBO de 200 a 600 mg por litro, sólidos totais maior de 1.000, pH de 8 a 11, entre outros parâmetros que podem ser observados. Os despejos das lavanderias, eles geralmente são alcalinos, altamente coloridos, e eles contêm grande quantidade de sabão, detergente sintético, óleos e graxas, sujidades e corantes, dependendo de cada indústria. Além disso, eles apresentam uma DBO de 2 a 5 vezes maior que a apresentada pelos esgotos domésticos. E o processo de lavagem ele desprende fibras e tecidos de tamanhos variados, desde até trapos visíveis ou até microscópios. O lodo, então, formado, ele tem elevado nível de metais pesados e outros componentes, tais como fósforo, magnésio, alumínio, manganês, ferro, titânio, silício, dentre muitos outros. E os metais pesados possuem elevada toxicidade e não podem ser degradados nem realizada a desintoxicação biológica, sendo perigosos devido à persistência dos mesmos no ambiente. A classificação desse lodo deve ser realizada periodicamente por conta dessas características, né? Dependendo do tipo de produto que é utilizado, pode variar. Também com a quantidade de efluente, tipos de aditivo, natureza do efluente e com as reações que podem ocorrer até no tratamento. E além disso, outros componentes como removedores de manchas, alvejantes, enzimas e amaciantes adicionados ao sistema com um grande número de compostos químicos, eles acabam contribuindo significativamente com o aumento da carga iônica do sistema. E os efeitos toxicológicos desse conjunto de componentes químicos no ambiente aquático ainda não são devidamente esclarecidos. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Guilherme e eu vou comentar na parte do trabalho aqui um pouco sobre os principais métodos de tratamento utilizados e suas eficiências, no caso aqui para as lavanderias industriais. E o trabalho, entre todos os trabalhos que a gente revisou, a gente pesquisou, eu utilizei o do Menezes, que é referente à parte têxtil. Então, no trabalho, ele referencia que os processos de tratamento dos efluentes eles vão ser dimensionados de acordo com a legislação aplicada ou as normas da própria empresa geradora do efluente. E desses diversos métodos, existem algumas etapas padrões que têm que ser seguidas. Então elas são subdivididas e é feito tipo um nível que é empregado para o lançamento desse efluente. E daí dentro desses níveis, que seriam as etapas, tem uma subdivisão tradicional, que começaria primeiro, que é o pré-tratamento ou preliminar, que acontece a remoção do material sólido grosseiro, por exemplo, plástico, latas, trapos, essas coisas assim, ou areia, cuja presença ela é capaz de ocasionar danos aos equipamentos subsequentes, e nesse caso são empregados equipamentos de separação física, como peneiras ou grades. Após isso acontece a etapa de remoção de uma parte do sólido suspenso e da matéria orgânica presente no efluente com adição de produtos químicos, que seria o processo físico-químico. Ele é geralmente acompanhado de uma etapa complementar de separação de sólido líquido, com sedimentação, flotação ou filtração. E após isso, então, tem a etapa secundária, que acontece a remoção da matéria orgânica em suspensão, ou dissolvida no caso, e através de um processo biológico. E ela contempla também a remoção da carga orgânica, como nitrogênio, fósforo, bem como alguns outros poluentes. E terminando essa etapa, então, tem a etapa mais avançada, ou a terciária, que ocorre a remoção dos sólidos suspensos ou solúveis residuais do tratamento biológico secundário, usualmente por meio de processos biológicos complementares, tipo adsorção ou processos com membranas, requerido através de aplicações de águas de reuso. E nessa etapa também acontece a desinfecção de parte típica do tratamento terciário e acontece a remoção dos nutrientes, que é muitas vezes incluídas nessa etapa. Além disso, nesse trabalho também cita que são poucas lavanderias, né, que se preocupam
em tratar e lançar os efluentes, né, no padrão exigido pelos órgãos ambientais. E os efluentes da lavagem de roupas apresentam em sua composição uma diversidade de impurezas que contaminam as roupas, tais como amido, tintura, fibra de tecido, além de produtos empregados no processo de lavagem. E há poucas empresas que realizam o tratamento dos efluentes. E as poucas empresas que realizam esse tratamento, na maioria das vezes, elas não conseguem atingir a eficiência necessária para atender os padrões de descarte exigidos, pois aplicam processos simplificados no tratamento. E daí com isso, aqui foram citados alguns modelos, né, que são seguidos para o tratamento, que vocês podem ver também que está constando ali nos slides, onde, por exemplo, eles são normalmente tratados por processo físico-químico de coagulação ou floculação, seguido de uma etapa de separação sólido-líquido, por sedimentação ou filtração. A complementação dela pode ocorrer através do estágio de polimento, pela adsorção de carvão ativado, ou a adoção de lagoas de estabilização ou outro processo biológico. E um dos primeiros trabalhos foi realizado, que o Menezes cita, eles estudaram uma alternativa para reciclagem também para poder utilizar no reuso. E nesse trabalho, eles utilizaram a etapa de coagulação e floculação do efluente, onde se seguia uma etapa de flotação por ar dissolvido com o objetivo de fazer a separação líquido-sólido. Esse método de tratamento ele resultou numa redução de 80% da necessidade de água fresca nas operações de lavagem, quando o principal detergente utilizado era o sabão. E durante esse trabalho também observou que a concentração de detergente fosse acima de 5 mg por litro, ele inibia a coagulação e daí promovia uma dificuldade na flotação. Além disso, outro que foi citado foi a eletrocoagulação e eletroflotação, que para o tratamento dos efluentes dessas lavanderias. Com isso, né, tinha 3 mecanismos possíveis envolvidos, que são a eletrocoagulação, eletroflotação e a eletrooxidação. Daí os parâmetros foram avaliados e o pH inicial, o tempo de retenção hidráulica, densidade, e segundo eles o processo ele mostrou eficiente na remoção de turbidez, DQO, fosfato e surfactante. Também outro modelo que foi apresentado no trabalho foi o tratamento de efluente gerado por coagulação de sulfato de alumínio, seguido por filtração em areia. Esse tratamento ele torna a água, né, de volta para os processos preliminares, então podendo fazer uma utilização. E o processo que poderia ser utilizado seria na estonagem da roupa. E a complementação do processo de tratamento físico-químico por coagulação ou floculação dos efluentes, ele poderia ocorrer por esse método através de uma etapa de polimento de adsorção, que seria utilizado o carvão ativado ou processos biológicos. E com a utilização do carvão ativado em efluentes de lavanderia, ele tinha o objetivo de remoção de compostos orgânicos solúveis do efluente, especialmente os sulfactantes. E o descarte de sulfactantes nos corpos d'água receptores, ele é indesejado. Então, ele forma espuma, reduz a tensão superficial da água e ele causa danos ao ecossistema aquático. E o uso desse carvão no tratamento desses efluentes de têxtil foi bastante estudado, porém a quantidade de carvão ativado utilizada não era viável, ela se tornava muito alta, então não foi muito viável a utilização disso. Visando também os processos biológicos, ele é também uma alternativa válida para a remoção dos surfactantes, em empresas que possuem área disponível, no caso para a construção dessas lagoas de estabilização. Também é citado por Menezes um trabalho de Gonçalves que realizou um estudo da caracterização e tratabilidade dos efluentes produzido por lavanderias industriais, avaliando separadamente as possibilidades do tratamento através da coagulação e floculação química e de depuração biológica conjunta com esgoto doméstico. E os testes, né, feitos por ela foram realizados com biofiltro aerado submerso. E o tratamento biológico ele produziu efluentes de boa qualidade, quando os efluentes das lavanderias foram diluídos, representando uma fração de 15% e de 30% de alimentação do biofiltro. Para diluição menores, a quantidade de efluente é baixa, que indica a atividade de biofiltro ela era afetada na lavanderia industrial. Então, fazendo um pouco do comentário também referente a possível reuso dos resíduos, nos trabalhos ali não constavam muito sobre o reuso e a informação encontrada da mesma comentava pelo autor que a questão era a reutilização em algumas etapas do processo, onde eles faziam um tratamento biológico, no caso, pela etapa biológica, e com isso eles faziam um reuso diluindo essa água tratada em água da chuva. Eles utilizavam
nas algumas etapas, como foi citado anteriormente, a diestonagem. Estudos avançados. Um ponto positivo é que já se tem estudos avançados e algumas implementações da incorporação do iodo em processos de solidificação, estabilização e em massa de argila para a fabricação de blocos cerâmicos, que são utilizados na construção civil. Conclusão. Como visto, os efluentes brutos, eles não devem ser jogados de modo direto em um corpo hídrico sem antes ser tratados, pois trazem alto impacto ambiental. Vimos também que nenhum dos métodos é 100% eficaz, mas podemos ver que o método coagulação-floculação, ele remove de modo correto os sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos e mas não consegue diminuir de forma eficaz a carga de surfactantes existentes no efluente. Então, assim, a gente tem que cada empresa, ela deve estudar e desenvolver melhores formas de tratamentos com práticas e modelos que aproveitem o descarte e que economizam energia e insumos naturais. Aqui são nossas referências. Muito obrigada, prof. e todos os colegas.